Irmão Casseb, seja muito bem-vindo, Casseb. Você tá, Léo? Meu irmão. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Bom dia demais. Prazer estar aqui. Casseb, tem mais coisa para aprender contigo, hein, cara? Um pouco. Cara, olha, E eu para aprender também. Você não sabe, acho que eu te falei já, mas deixa eu falar aqui ao vivo. Tem um tempão, pessoal, acho que desde que a gente começou o programa, você vai completar 3 meses, que eu tô, assim, pedindo para Deus e na minha mente tá, a gente precisa de uma pessoa de finanças. A gente precisa de uma pessoa de finanças. E aí eu procurei no mercado, conversei com algumas pessoas, mas não fechava. E a gente teve quase que um encontro aleatório, né? Exato. Porque o Casseb me procurou por conta de um curso, e a gente conversou um dia no restaurante, a gente fechou a vida dele aqui para a rádio. Um presente ter você aqui, porque o Casseb está aqui, pessoal, para nos ensinar de finanças com princípios bíblicos. Que presente ter você aqui, Casseb. Obrigado. Cara, que presente para gente, para os ouvintes, para quem está em casa, para os filhos desses ouvintes e para quem souber multiplicar tudo isso que você vai nos ensinar, talvez para gerações aí, cara. Obrigado por você estar aqui. Que presente. Esse é o grande propósito das finanças, o legado, né? O legado. E o Léo foi um resgate de um aluno, né? É verdade. O Léo quase foi meu aluno e eu fui lá resgatar. Foi puxão de orelha. Foi puxão de orelha. O que aconteceu? Vamos lá fazer, e acabou que a gente está aqui hoje. Deus está no controle de tudo tem um plano, né? Deus cara, nossa, que presente. Quando você fala de legado, só para quem está em casa entender, nem todo mundo entende essa palavra legado, né? E quando você traz ela associado a finanças, Casseb, como é que você enxerga essa questão do legado quando, de repente, eu aprendo a gerir os meus recursos e aí eu deixo para os meus filhos, não sei, ou eu construo uma vida equilibrada, ou eu deixo algo para os meus filhos como herança? Como é que seria isso? Léo, essa é uma boa pergunta, né? Sempre no curso aparece essa pergunta, né? Por que a gente tem que deixar algum legado, né? Essa é uma pergunta que tem lá dentro do livro, né? Uhum. E pasme, algumas pessoas não respondem e esperam o dia da aula para responder. Né? O legado faz parte do amar ao próximo, né? Você deixa um legado por amor, né? Então, porque você ama, você faz isso. Então, existe muita crença errada sobre para que deixar herança, os filhos vão brigar, e não é isso. Você tem que deixar a herança sim, teus filhos preparados para administrar a sua herança. Opa, não é só deixar o dinheiro, a grana, o apartamento, o imóvel. Isso. Você tem que ensinar os caminhos. A educação financeira faz parte do legado, Casseb. Isso, faz parte do legado. Então, quando a gente olha para o legado, é só a gente conferir 10 gerações para trás. As pessoas não conseguem, vai até o bisavô, ao tataravô e depois se perde. E porque não havia uma preocupação desse legado ficar, né? De que gerações vão vir depois de você. E você é responsável por isso, né? John Wesley, os grandes pregadores, foram medidos as gerações deles, né? E ele teve 10 gerações depois, as gerações sempre foram prósperas. Homens de Deus, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, foram homens abençoados, né? Então, uma grande nação se formou de um homem que decidiu formar uma nação. E aí a gente também tem que ter essa decisão em finanças, com essa preocupação de legado. Um legado de um bom homem, de um homem virtuoso, de uma pessoa que vai levar a palavra, vai levar o nome de Jesus para ser conhecido no mundo, mas que ele precisa ter essa preocupação de legado financeiro. Casseb, então a gente pode entender assim, as escolhas que eu estou fazendo hoje em relação às minhas finanças, elas remetem à minha pessoa, mas elas se remetem também aos meus filhos, sim, aos meus netos, sim, e aos meus tataranetos, exato, e por aí vai. Eu acho que essa é a grandeza do pensamento, né? É você olhar você dentro da perspectiva de Deus. Quem é você na expectativa de Deus? Na perspectiva, né? Você está numa geração do ano 2000 depois de Cristo. Mas isso não para aqui. Isso vai continuar. Você é um no meio do processo. E você tem que abençoar, sim, os teus filhos, a tua herança, os teus descendentes, a nação que vai se formar depois do Leonardo. Você tem que abençoar. É muito grande, cara. É muito grande, né? E assim, eu gosto muito de um exemplo de um amigo que foi para Dubai e ele conheceu um sheik e ele dizia que esse sheik tinha 2.000 anos a família dele. E ele falou, cara, eu não consigo contar minha família há 200 anos para trás. Né? Por quê? Porque é um pessoal que se preocupa com esse legado da família. E a gente não vive aquele pedacinho da linha da perspectiva de Deus muito imediatista, que é uma cultura implementada. Uhum. E isso é uma cultura, e a gente tem que ser contra a cultura. Um pedaço de mim vai perpetuar aqui na Terra. Como ele vai se perpetuar? É uma decisão nossa agora. Então, a visão de futuro forte determina a minha ação agora. Não é o contrário.
A minha decisão agora não, é a minha visão de futuro forte que determina o que eu faço agora. E o que é que eu faço com o dinheiro é uma das coisas. E como é que Deus pode nos ajudar nesse sentido aí, Casseb? Olha, eu costumo fazer uma receita de bolo sempre quando eu quero falar sobre finanças, né? Finanças em Provérbios, ele fala sobre conhecimento e sabedoria. Então, imagina que você é um expert de fazer bolo. Você sabe fazer bolo como ninguém. Você vai na casa do Léo, ele faz um bolo de um sabor, faz um bolo. Todo dia tem bolo e ele produz 10 bolos por dia. Mas você descobre depois que o Léo nem gosta de bolo. E depois ele não sabe para o que ele vai fazer com aquela quantidade de bolo, todos deliciosos. Então, o como que é o conhecimento, o Léo tem. Mas o porquê que ele faz aquele bolo tão bom é o mais importante. Porque o porquê talvez seja a família dele ao redor daquele bolo, os amigos para tomar um café. Talvez o porquê seja abençoar as pessoas com um produto de qualidade dentro da empresa dele. Então, o que motiva a gente a fazer não é o conhecimento, é o porquê. O porquê que eu vou fazer aquilo. E isso determina como eu faço as coisas agora. Então, a mesma coisa com o dinheiro. Você tem que saber o porquê você tem que fazer dinheiro. E não ganhar dinheiro, mas fazer. E isso muda a tua atitude agora. Como você vai fazer o bolo agora. Esse é o como, que é o conhecimento. Então, a sabedoria é você encontrar o porquê e o que do dinheiro. Para que dinheiro? E isso motiva você a partir de agora. Casseb, eu preciso fazer uma pergunta aqui que parece ser uma pergunta um pouco boba, mas você trouxe um ponto de... pergunta boba. Perfeito. Mas você trouxe um ponto de interrogação aqui na minha cabeça, imagino que esteja na cabeça de muita gente. A pergunta é, existem pessoas que não sabem por que precisam fazer dinheiro? Eu acredito que isso está dentro da grande maioria. Léo. A maioria. Está dentro da grande maioria. Tanto aqueles que têm o dinheiro, como aqueles que não têm o dinheiro. E quem não tem o dinheiro não tem um senso de propósito de futuro claro. Né? E isso faz com que ele gaste por falso merecimento. É uma falsa crença. Né? Não, eu mereço. A minha filha merece. Eu passei por muita dificuldade. Então quero dar o melhor para minha filha. E você vai olhar a conta do cara, ele está endividado. E ele tem que pensar, talvez a minha filha não mereça um pai endividado. Então, você tem que pensar de forma muito consciente sobre dinheiro. Né? Você mereceu ter um celular, você não merecer estar endividado por conta do celular. O não merecer está endividado. Né? Então, isso vai te trazendo uma consciência financeira profunda. E nós, humanos, a gente não é muito bom de aprofundar em consciência, né? Se a gente vai fazer um check-up do nosso carro, a gente espera que seja só uma coisinha. Quando a gente olha, tem um monte de coisa. Isso a gente traz para a nossa vida. E quando a gente vai mergulhar no nível de consciência, o diagnóstico traz muita coisa para a gente modificar. Traz muita coisa dentro da área financeira. Então, a gente tem que trazer a consciência financeira dentro de princípios para que a gente possa desembarcar, dar adeus ao estresse financeiro da nossa vida. Casseb, você trouxe uma coisa que eu confesso que eu ainda não havia escutado alguém falando. E é tão interessante porque a gente ouve tanto isso. Mas eu mereço. Não, hoje um dia, na semana, a gente merece naquele restaurante que é mais caro. Ah, não, eu trabalho tanto, eu mereço trocar de carro. Comer uma pizza toda semana. Pizza. Mas você trouxe um peso para a gente colocar na balança aqui. Tá, eu, de repente, dentro de uma visão imediata, eu até mereço aquela pizza, ou aquele hambúrguer, ou aquele restaurante, ou aquela roupa, aquela bolsa, sei lá. Mas tem o outro lado da balança, que é a dívida. Que aí eu preciso me perguntar também, será que eu mereço me endividar? Entrar numa conta que eu não vou dar conta de pagar, ou no estresse absurdo, ter que trabalhar mais porque eu comprei alguma coisa? Isso é algo que normalmente as pessoas se esquecem de perguntar, né, Casseb? Exato. Tem uma teoria que é a teoria do marshmallow, né? É quando, se você vai, uma criança foi botada à prova com o marshmallow e disse assim, você tem que durar 5 minutos sem comer, trancada numa sala, só uma criança. Se você não comer, você tem que ganhar 2. 5 minutos. 5 minutos. E 600 crianças passaram no teste. E esse teste foi acompanhado depois de 30 anos, essas 600 crianças foram assim, infinitamente mais prósperas do que aquelas que comeram marshmallow. Isso é uma comprovação, tem um livro, um livro chamado, acho que é O Motorista e o Milionário, que ele fala muito sobre esse comportamento, e ele é um dos meninos que passou no teste de não comer o marshmallow. Então, tem muito disso, eu posso comer? Posso, desde que não me fazer falta, desde que aquilo esteja dentro de um controle, eu posso comer a pizza, por que não? Mas se aquilo, eu tenho que avaliar o prejuízo que aquilo pode estar me trazendo desse comportamento repetitivo. Eu mereço a roupa, eu mereço a pizza, eu mereço as férias todo ano, eu mereço isso.
e você olha a conta e fala assim, mas eu mereço essa conta, esse saldo bancário? Vale a pena? E se eu fizer ele com saldo bancário bom? Onde eu posso fazer isso, mas meu saldo bancário. Porque o grande dilema é segurança e liberdade. E você tem que equilibrar isso. O ser humano, ele quer liberdade para fazer tudo, mas ele também quer segurança. E quando ele faz tudo, ele perde a segurança de saber como é o dia de amanhã, se ele vai ficar desempregado, se vai ter uma crise, se vai ter uma pandemia, se vai ter isso. Porque ele abriu mão da segurança para curtir tudo que ele precisava. E o que ele tem que fazer? Equilibrar isso. Cara, eu posso fazer, mas se acontecer isso, como eu vou passar essa situação? Então ele tem que equilibrar a segurança. O melhor é curtir com segurança. Então, se eu não comi o marshmallow, guardei, hoje eu tenho uma fartura, meu saldo bancário, meu patrimônio cresce, eu posso me dar o luxo de fazer, comer minha pizza, comprar a roupa que eu quero, o carro que eu quero, e por que não? Porque hoje eu tenho um lugar de segurança na paz financeira, nas economias que eu faço. Muito bom. Casseb, vamos deixar logo o teu Instagram aqui, que o pessoal deve estar em casa lá preocupado assim, como é que eu vou saber mais, aprender mais com esse cara aqui, vai. Então eu tenho Casseb Finanças, Casseb Financas, né? Então, o @Casseb Financas e o @CassebBSB. Ah, tem os dois. Os dois estão apontando para o mesmo Instagram, mas pode achar pelos dois. Tá, ó, pessoal. Como é que era antes? Que era o Casseb BSB. Tá. E agora ficou o Casseb Financas. Casseb, tô precisando até atualizar aqui no meu material. Então, vou botar aqui, ó, pessoal, para você entrar em contato com Casseb. Lembrando que Casseb se escreve de uma forma muito simples, é CASSEB. Isso. Então, é @Casseb, é finanças, só que lá no Instagram não aceita ser cedilha. Isso. Então, você vai escrever Casseb Financas, tudo junto, como se estivesse escrito Casseb Finanças. Segue lá o Casseb, que vale muito a pena. Isso, tem um post lá só sobre dívidas, que tem um passo a passo de uma técnica bem interessante, que vai desde o diagnóstico até o fechamento das contas. Então, tem um post interessante lá que eu deixei lá com já uma dica interessante para quem quer sair da dívida. Bom demais. Pessoal, toda segunda-feira, Casseb com a gente aqui. Lembrando que a partir da semana que vem vai ser na 101.3, lá na Mais FM. Segue lá, @Casseb Finanças. Muito conteúdo de qualidade. Casseb, obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado demais. Valeu.